Fala pessoal, esperando o quórum, esperando o pessoal entrar, já já a gente começa. Pessoal, todos me vendo, todos me ouvindo bem, conexão tá ok? Enquanto o pessoal entra, deixa eu aproveitar, claro, para fazer o momento merchan. Como vocês já sabem, eu estou com um curso completo de Direito Constitucional no CEI Acadêmico. O curso está sendo gravado, mas boa parte já foi gravada. Inclusive, aulas iniciais já estão sendo revisadas, ampliadas e atualizadas. São aproximadamente entre 25 e 30 horas de Direito Constitucional, acompanhadas de material escrito por mim revisado, um curso completo que atende a todas as carreiras. Defensoria Pública, claro, mas também Ministério Público, magistratura, por que não advocacia pública e concurso de delegado. Um curso preparado com muito carinho, absolutamente atualizado, com a profundidade suficiente para todas as etapas dos certames, provas objetivas, discursivas e orais, mas claro, apenas suficiente, porque o tempo é curto e a matéria é infinita, como vocês já sabem. O pessoal está entrando e a gente tem hoje uma live, na verdade uma aula em forma de live, para falar sobre direito à saúde. Recebi uma enxurrada de dúvidas no direct. Toda vez que eu faço alguma postagem de informativo ou de jurisprudência sobre direito à saúde, recebo um monte de mensagens, são feitos diversos comentários com dúvidas. Então vamos fazer aqui uma tutela coletiva, uma mini aula sobre direito à saúde, trazendo diversos aspectos teóricos e práticos para a sua prova de concurso. Quem é estagiário residente da Defensoria Pública tem certeza que essa aula vai aproveitar bastante também. Já mandei no meu canal no Telegram os slides, estão bem completinhos, já servem como resumo de aula, então vocês podem acompanhar por meio dos slides e já tem um material para revisão posterior. Pessoal, vamos lá, sem mais delongas, porque o tempo é curto e a matéria é infinita. Prometi aos senhores que hoje falaríamos sobre direito à saúde. Eu estou tentando entrar aqui no computador, no Instagram, também simultaneamente da live, para que eu possa acompanhar com maior facilidade os comentários, mas eu não estou conseguindo no computador, a minha live não está aparecendo, então eu vou ter dificuldade de fato de acompanhar as mensagens. Depois eu dou uma subidinha aqui e eu vejo como é que eu vou fazer esse gerenciamento. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na minha própria live pelo computador. Não estou conseguindo, pessoal. Então vamos lá. Vamos falar sobre direito à saúde. Vamos começar pelo começo. Um conceito, afinal de contas, o que é direito à saúde? Extraí esse conceito da obra do professor André de Carvalho Ramos, que inclusive é banca de TRF. Para André de Carvalho Ramos, o direito à saúde assegura a promoção do bem-estar físico, mental e social de um indivíduo, impondo ao Estado a oferta de serviços públicos a todos para prevenir ou eliminar doenças e outros gravames. O direito à saúde possui uma faceta tanto individual quanto difusa, pois há o direito difuso de todos de viver em um ambiente sadio, sem o risco de epidemias ou outros malefícios à saúde. Esse conceito ele é muito bom porque dele podemos extrair a amplitude do direito à saúde consagrado em nossa Constituição. Para começo de conversa, o direito à saúde não é um conceito exclusivamente biológico. Ele tem, em verdade, uma dimensão biopsicossocial que abrange o bem-estar físico, mental e social. E não se trata apenas de um direito ao tratamento de patologias já existentes. O direito à saúde tem uma dimensão de prevenção importantíssima. Andei lendo em livros em que o direito à saúde é um direito individual social. Não é verdade. Isso porque o direito à saúde tem uma dimensão tanto individual quanto
coletiva. Basta ver os debates sobre saúde pública existentes em tempos de pandemia. O direito à saúde, claro, é um direito fundamental em espécie autônomo, mas em questões discursivas, em peças, para reforçar a fundamentação pela efetividade do direito à saúde, é pertinente reconhecer que o direito à saúde não apenas é um bem da vida em si, mas ele também é um pressuposto para o direito à vida. Não há vida digna sem direito à saúde, tampouco há vida no sentido meramente biológico sem direito à saúde. Entrelaçar o direito à saúde com direitos individuais é um importante reforço argumentativo na prática e em concursos públicos. O direito à saúde está consagrado no artigo 6º da Constituição, que traz os direitos sociais em espécie num rol meramente exemplificativo. E é melhor regulamentado no artigo 196 e seguinte. Questão discursiva, caiu o direito à saúde, a menção aos artigos 6º e 196 é obrigatória. Vai estar no espelho dos senhores e vai ser pontuado. Mas é sempre de bom tom mencionar dispositivos convencionais. Cada vez mais o direito constitucional se entrelaça com os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é signatário. Vale a pena mencionar pelo menos o artigo 10 do Protocolo de San Salvador, que consagra o direito à saúde em nosso sistema interamericano. Por falar em sistema interamericano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um precedente importantíssimo, que é o caso Poblete-Wiltz versus Chile, que é o grande leading case de reconhecimento de possibilidade da justiciabilidade direta do direito à saúde no âmbito interamericano. Isso porque o artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos fala em implementação progressiva dos direitos sociais. Até então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendia que não era possível decidir diretamente com base em normas que consagram direitos sociais no âmbito do sistema interamericano. Somente os direitos individuais teriam aplicabilidade direta e imediata. A possibilidade de judicialização dos DESCA, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, passou a ser reconhecida pela Corte Interamericana no caso Lagos del Campo e especificamente quanto ao direito à saúde, o caso Poblete-Wiltz é o grande leading case. Então, sobretudo em questões de defensoria pública envolvendo o direito à saúde, além do artigo 10 do Protocolo de San Salvador, mencionem o caso Poblete-Wiltz, que estava expresso no edital da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Bom, quem está acompanhando informativo, e isso é obrigação do concurseiro, já sabe que no informativo 1003 do finalzinho de 2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de normas que permitem a vacinação compulsória contra Covid-19. Mas vacinação compulsória não se confunde com vacinação forçada. A vacinação forçada não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. A vacinação forçada consistiria, num exemplo grosseiro, numa enfermeira invadindo a casa da pessoa, amarrando ela numa cadeira e vacinando com o uso da força e contra a sua vontade. Isso não é tolerado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas a vacinação compulsória é, ou seja, a vacinação é obrigatória e aqueles que não se vacinam podem ser alvo de medidas coercitivas indiretas, ou seja, de medidas que estimulem que o indivíduo se vacine. Por exemplo, aplicação de multa, impossibilidade de frequentar determinados lugares, falo aqui do passaporte vacinal, e essas medidas coercitivas de estímulo à vacinação foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Lembram que no começo eu falei que o direito à saúde tem uma dimensão individual, mas também difusa? Pois bem, o indivíduo que não se vacina não apenas coloca a sua saúde e a sua vida em risco, mas também da coletividade. Afinal de contas, o combate à pandemia pressupõe uma percentagem mínima da população efetivamente vacinada. E é por isso que a vacinação compulsória
é constitucional. No mesmo informativo, no informativo 1003, o Supremo Tribunal Federal, com razão, definiu que é ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. Bom, o que mais cai em concursos públicos de todas as carreiras, em prova objetiva, discursiva, oral, são aspectos teóricos e práticos envolvendo a efetividade e a judicialização do direito à saúde, sempre à luz, claro, da jurisprudência dos tribunais superiores. Bom, imaginem que vocês, defensores públicos ou membros do Ministério Público, estão diante de um cidadão que precisa de determinado medicamento, tratamento ou cirurgia para a manutenção da sua saúde ou mesmo da sua vida. Ele está com um laudo médico circunstanciado que aponta a CID com a patologia, os medicamentos necessários, inclusive que aquele medicamento eventualmente é urgente. Você, defensor público ou membro do Ministério Público, o que faria? Pessoal, em toda e qualquer atuação é sempre preciso lembrar a primazia da solução extrajudicial das controvérsias. Em provas discursivas, vocês, futuros defensores públicos ou promotores de justiça, não vão judicializar diretamente a questão. Inicialmente tentarão solucionar administrativamente a controvérsia, expedindo o ofício para os entes políticos. Em havendo negativa ou em não havendo resposta no prazo determinado, aí sim possível a judicialização da questão. Por sinal, o CNJ, não é CJF, o Conselho Nacional de Justiça, tem jornadas de direito à saúde, com enunciados interessantíssimos. De vez em quando esses enunciados aparecem até expressos em editais de concurso público. Se eu não me engano, estavam expressos no último edital da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul e caiu direito à saúde. Esse enunciado chega a falar que a judicialização sem que haja a tentativa da solução extrajudicial da controvérsia implica na extinção do processo sem resolução do mérito, isso porque não haveria interesse de agir como condição de ação para judicializar a demanda. Então, inclusive, para que haja interesse de agir, é primeiro preciso tentar solucionar administrativamente a controvérsia. Indiquem isso na questão discursiva. Mas e se houver negativa? Se houver negativa, é possível judicializar, com uma exceção importante, em casos de absoluta urgência. Em casos de absoluta urgência, você não vai oficiar o município, o estado, a União para fornecer o medicamento em 10 dias. Você vai de pronto judicializar a questão, correr por o juiz e pedir o deferimento da tutela de urgência. É essa a exceção. Portanto, cuidado com enunciados que trazem essa urgência premente. Não se esqueçam, não apenas a Defensoria Pública tem legitimidade para judicializar o direito à saúde do ponto de vista individual. Também o Ministério Público. Isso foi fixado no tema repetitivo 766 pelo STJ e foi exigido no ano passado no Ministério Público do Paraná. O Ministério Público tem legitimidade constitucional e legal para tutelar direitos individuais indisponíveis, dentre eles o direito à saúde. Por isso, o Ministério Público pode ajuizar uma ação exigindo o fornecimento de medicamentos para um indivíduo determinado, para Maria, para João, para José. Não se esqueçam disso. Bom, em regra, deve ser ajuizada uma ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. Cabe mandado de segurança? Cabe, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Se for uma peça no seu concurso público, pelo amor de Deus, não faz mandado de segurança, porque há sempre uma confusão quanto à autoridade coatora e, a depender da Constituição estadual, um secretário de Estado ou mesmo de município ou um prefeito pode ter foro por prerrogativa de função no MS, vai se embolar, vai de ação
de obrigação de fazer pelo procedimento comum e não se esqueçam, claro, do pedido liminar. Em face de quem? O artigo 23, inciso 2º da Constituição, é categórico ao afirmar que é competência comum de todos os entes políticos a responsabilidade pelo fornecimento do direito à saúde. De tal forma que, em regra, é possível exigir uma demanda de saúde em face de todos os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, isolada ou conjuntamente, sendo uma faculdade do cidadão e do seu patrono. Isso, por exemplo, foi fixado no informativo 941 do Supremo Tribunal Federal, muito recentemente em decisão de 22 de junho de 2022, no informativo 742 do STJ, dizer o direito ainda nem comentou. O STJ reiterou a sua jurisprudência pacífica pela solidariedade dos entes políticos. Lá no CPC, existe um instituto chamado chamamento ao processo, uma modalidade de intervenção de terceiro que, em casos de responsabilidade solidária, um dos devedores solidários colocado no polo passivo da demanda pode chamar ao processo os demais devedores solidários. Bom, eu acabei de afirmar que com relação ao direito à saúde vigora a responsabilidade solidária de todos os entes políticos. Colocado, por exemplo, o município e o Estado no polo passivo da demanda, podem eles chamar a União ao processo? Em regra, não. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ, em regra, essa medida, embora formalmente possível, seria meramente protelatória, teria o objetivo de, trazendo a União para o polo passivo da demanda, deslocar a competência para a Justiça Federal, atrasando assim a consagração do direito à saúde do indivíduo. Por isso, a jurisprudência superior não admite o chamamento ao processo. Imaginem, contudo, que o que se exige do ente político, por exemplo, do município e do Estado, é uma política pública de saúde que é financiada pela União. É a União que transfere os valores para o município ou para o Estado, e aí o Estado ou o município que executa. Imaginem que a União para de transferir esses valores para o município e para o Estado, e o cidadão precisa daquela política pública de saúde. O simples fato daquela política pública ser financiada pela União exige que ela esteja no polo passivo da demanda? Isso foi exigido recentemente na segunda fase da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Pessoal, não. O simples fato de determinada política pública ser financiada pela União, por si só, não exige que ela conste no polo passivo da demanda. Isso foi exigido na segunda fase da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, banca FGV. Judicializada a questão, a Fazenda Pública vai alegar que não tem dinheiro. Ou, mais tecnicamente, a Fazenda Pública trará a objeção da reserva do possível. De fato, as necessidades humanas são infinitas, mas os recursos são finitos. Não há dinheiro para garantir o direito à saúde em sua plenitude máxima de todos. A alegação da reserva do possível não pode ser desconsiderada. A jurisdição, bem como aqueles que provocam a jurisdição, Defensoria, Ministério Público, exige responsabilidade. Pois bem, nada obstante, de acordo com o entendimento também dominante, apesar de dificuldades orçamentárias deverem ser consideradas pelo julgador, ela deve ser objetivamente demonstrada pela Fazenda Pública, então é ônus probatório dela apontar que não tem dinheiro nenhum, não basta alegar. E mais, a alegação de reserva do possível jamais sobreviverá quando diante do mínimo existencial, aquele núcleo intransponível de dignidade do qual a saúde básica é parte. Flávio Martins, naquele livrinho dele, Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, um livraço, defende o seguinte: de fato,
Em regra, o mínimo existencial sempre vencerá quando diante da reserva do possível, mas é irrazoável exigir tudo da fazenda pública. Um município muito pobre não pode ser compelido a financiar um tratamento multimilionário na Suécia do seu cidadão, ainda que aquele seja o único tratamento que salve a vida daquele indivíduo. É irrazoável exigir isso da fazenda pública, por consequência, da sociedade. Eu tendo a concordar com Flávio Martins, mas convenhamos, essa objeção tem sido trazida pela fazenda pública para negar o básico, um remédio de pressão, um remédio de diabetes, dos mais banais. Aproveito para falar da questão dos medicamentos de alto custo. Não há uma jurisprudência ainda consolidada nos tribunais superiores, inclusive para definir o que é medicamento de alto custo. Bom, de todo modo, há sim um movimento jurisprudencial, em especial no STF, de afastar a responsabilidade dos municípios quando diante de medicamentos de alto custo. Um medicamento para uma doença rara que custe 10 milhões de reais, como deu no Fantástico recentemente. Nesse caso, há uma tendência de afastar a responsabilidade do município pelos medicamentos de alto custo. Mas o direito à saúde se entrelaça com outros direitos fundamentais e, aliás, eventualmente outros direitos fundamentais serão necessários para que ele seja consagrado. Na minha prática defensorial, atuei 6 meses na Fazenda Pública em Itaperuna. Era muito comum que a ação exigisse um tratamento em face do município de Itaperuna e do Estado, e muitas vezes o Estado do Rio de Janeiro dizia o seguinte: olha só, eu forneço esse tratamento, mas forneço na capital. De Itaperuna para a cidade do Rio de Janeiro, de carro dá pelo menos 5 horas numa estrada terrível. Imaginem uma pessoa idosa com uma patologia grave em tempos de pandemia ter que se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro para fazer esse tratamento. Seria inviabilizar o próprio direito à saúde. Por isso, eventualmente, é possível exigir também o direito a transporte, se pressuposto para o direito à saúde. Era comum lá na prática em Itaperuna que o município fornecesse o transporte e o Estado o tratamento. E não apenas medicamentos, tratamentos ou cirurgias. Eventualmente, acessórios são igualmente necessários para o direito à saúde. Fraldas, leites especiais para uma criança com uma alergia específica, e considerando a dimensão biopsicossocial do direito à saúde, não há a menor dúvida, com precedentes inclusive do STF, de que esses acessórios também podem ser exigidos na mesma ação judicial. Por sinal, STJ e STF, STJ, por exemplo, no tema repetitivo de número 98, admitem que seja fixada multa diária a estreante em face da Fazenda Pública em caso de descumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento, tratamento ou cirurgia. Mas imaginem que, apesar disso tudo que nós estamos falando, não há prestação daquele serviço de saúde na localidade, ou ainda a Fazenda Pública descumpre a decisão judicial. Nesses casos, é possível pedir subsidiariamente que a Fazenda Pública seja compelida a fornecer, ou melhor, a custear aquele medicamento, tratamento ou cirurgia na iniciativa privada. Isso é admitido pela doutrina, por exemplo, de Dirley da Cunha Júnior. Isso é admitido pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, informativo 1032 do final de 2021, e isso é muito comum na prática. Bom, certamente muitos dos senhores aqui estudam para a magistratura. E a gente sabe que a parte dispositiva de uma decisão judicial, por exemplo, de uma sentença, deve ser certa, determinada. Em tese, não se admitem condenações genéricas. Cuidado no âmbito do direito à saúde. O STJ, na sua jurisprudência em teses, um mecanismo interessante de estudo, jurisprudência em tese do STJ, mais especificamente na tese de número 5, na edição de 169/169, afirma que não implica condenação genérica,
Portanto, é admitido pela ordem jurídica quando o juiz condena a fazenda pública a fornecer o medicamento específico exigido na inicial, mas traz uma cláusula mais abrangente logo em seguida, condena a fazenda pública a fornecer o medicamento tal, bem como outros medicamentos, tratamentos ou cirurgias diretamente decorrentes da patologia que levou ao presente processo. Como as patologias são mutáveis, as doenças podem avançar ou regredir, assim como a tecnologia também pode se desenvolver. No âmbito do direito à saúde, o que se condena é a fazenda pública a fornecer todos os medicamentos, tratamentos ou cirurgias necessários para aquela patologia e não o fornecimento de medicamento específico. Bom, visto esses aspectos teóricos e práticos envolvendo a efetividade e a judicialização do direito à saúde, vamos falar de alguns informativos dos tribunais superiores que vêm despencando em concursos públicos. Esse informativo que eu quero falar aqui com os senhores caiu em 2022 na prova do Ministério Público Tocantins, Banca CESP, em 2021 em duas questões diferentes do Ministério Público do Paraná, Banca Própria, também em 2021 no Ministério Público do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da Bahia, Banca FCC, e por aí vai. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? Larga o celular, para de falar com o cremoso, com a cremosa e foca em mim. O Supremo Tribunal Federal, no informativo 941, enfrentou o seguinte: pode a fazenda pública ser compelida pelo Poder Judiciário a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa? Bom, vamos em camadas descascando a cebola. Nesse informativo, a primeira tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, ou seja, aqueles em que a comunidade científica ainda não atestou a efetividade e a segurança. Como a pílula do câncer, tem inclusive informativo específico sobre a pílula do câncer. Mas medicamento experimental não se confunde com medicamento sem registro na Anvisa. Medicamento experimental não pode de forma alguma. Bom, em regra, a fazenda pública também não pode ser compelida a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. O registro na Anvisa tem uma função importantíssima de tutela da saúde pública. Mas o que vai cair na sua prova é exceção. O mesmo Supremo Tribunal Federal reconheceu que, excepcionalmente, é possível sim que o Poder Judiciário determine que a fazenda pública forneça medicamentos sem registro na Anvisa, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos. Primeiro requisito: deve haver pedido de registro do medicamento na Anvisa, bem como mora irrazoável na sua apreciação pela Anvisa, pela agência reguladora. Então, primeiro requisito: pedido de registro, bem como mora irrazoável na sua apreciação. Aqui o Supremo Tribunal Federal fixou a exceção da exceção. No caso dos medicamentos órfãos para doenças raras ou ultra-raras, o Supremo Tribunal Federal dispensa este requisito. Medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras são aqueles medicamentos em que a comunidade científica reconhece a segurança e a efetividade, mas como as doenças que eles tratam são tão raras, mas tão raras, e como esses procedimentos de registro são caros, não vale a pena economicamente para a indústria farmacêutica registrar aquele medicamento. Mas por uma questão financeira, a comunidade científica reconhece a sua segurança e efetividade. Não vale a pena porque é doença rara e ninguém vai comprar. Nesse caso, dispensado o primeiro requisito. Segundo requisito: apesar de ainda não registrado na Anvisa, este medicamento deve estar registrado em agências de alto renome no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Terceiro requisito cumulativo: não pode existir substituto terapêutico com registro no Brasil. Pessoal, tem que memorizar essas teses, está nos slides que eu mandei para os senhores no canal no Telegram. Bom, o que foi surpreendente? Nesse informativo, como
se trata de uma hipótese em que se reconhece uma mora irrazoável por parte da Anvisa, uma autarquia federal, portanto vinculada à União, entendeu o Supremo Tribunal Federal que nestas ações obrigatoriamente a União deve constar no polo passivo da demanda. Não significa que não haja solidariedade dos entes políticos. Estado, município, Distrito Federal podem estar no polo passivo da demanda, mas obrigatoriamente devem estar acompanhados da União, o que atrai a competência da Justiça Federal e, em regra, a atribuição da Defensoria Pública da União. Bom, até faz sentido. Já já a gente vai enfrentar um problema maior. Mas para que um medicamento seja fornecido no SUS, não basta que ele tenha registro na Anvisa, que era o que a gente estava vendo aqui. É preciso que ele tenha previsão também em atos normativos do SUS. Esse medicamento precisa estar padronizado, são os denominados medicamentos padronizados, aqueles incorporados aos atos normativos do SUS, aprovado, por exemplo, pela Conitec, que é um órgão técnico específico do Ministério da Saúde. Bom, segunda pergunta, agora STJ, informativo 633. A Fazenda Pública pode ser compelida a fornecer um medicamento registrado na Anvisa, mas não previsto em atos normativos do SUS? O STJ entendeu que sim, desde que previstos os seguintes requisitos cumulativos. Mais uma vez, tem que decorar. Primeiro requisito cumulativo: deve haver laudo médico circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade deste medicamento, bem como a insuficiência dos medicamentos previstos nos atos normativos do SUS. Primeiro requisito. Segundo requisito: é preciso demonstrar a incapacidade financeira da parte ou de sua família de arcar com o medicamento prescrito. Terceiro requisito: esse medicamento tem que ter registro na Anvisa. Até aí tudo bem, mas em sede de embargos de declaração, o STJ ampliou a tese. Esse terceiro requisito agora tem a seguinte redação: existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. O que o STJ quis aqui com essa parte final? Observados os usos autorizados pela agência, que inclusive eu sublinhei nos slides. Ele quis, como regra, impedir que a Fazenda Pública seja compelida a fornecer medicamentos off-label, ou seja, para um uso diverso da bula. Bom, ouvi falar nos corredores que inicialmente o Viagra, quando ele estava sendo estudado, ele tinha como objetivo o tratamento de doenças do coração, mas se percebeu um efeito colateral maravilhoso, que era uma ereção mais potente. Isso acontece com frequência. A comunidade científica, os médicos, os profissionais de saúde percebem que determinado medicamento, inicialmente desenvolvido para uma patologia, pode ser eficiente para o tratamento de outras tantas. E começam a prescrever esse medicamento, apesar de não previsto para aquela finalidade na bula. Estamos falando de medicamento off-label. Recentemente, no informativo 717-717 do STJ, final de 2021, o STJ reiterou a sua posição no sentido de que, em regra, a Fazenda Pública não pode ser compelida a fornecer medicamentos off-label, salvo se, apesar de não previsto na bula, aquele uso já estiver autorizado pela Anvisa. Informativo 717 do STJ. Volta para mim. Eu estava falando do informativo 633, em que o STJ diz que é possível compelir a Fazenda Pública a fornecer medicamentos não padronizados, desde que preenchidos requisitos cumulativos. O STJ modulou os efeitos dessa decisão, tá? Esses requisitos cumulativos só são exigíveis a partir de 4 de maio de 2018. Antes, bastava a demonstração da imprescindibilidade daquele medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS. A modulação desses efeitos já é importante da prática, eu já aleguei em vários processos lá em Itaperuna, e foi exigido na primeira fase do último concurso da Defensoria do Rio. Maldade? Sim, mas na dúvida, fica essa data aí, 4 de maio. Bom, os atos normativos a que eu estou fazendo menção, em regra, são produzidos pelo SUS, mas o artigo 19P da lei do SUS, a lei 8080 de leitura recomendável, não obrigatória, salvo se prevista no edital,
diz que os estados e os municípios, assim como o Distrito Federal, podem ter as suas listas próprias. Bom, qual é o problema que eu quero encarar? Quem está afinado já viu que em 22 de março de 2022, a primeira turma do STF julgou duas reclamações, reclamação 49.890 e 50.414. Primeira turma do STF. Em posição reiterada no informativo 1052. Entendeu a primeira turma do STF por unanimidade em mais de uma oportunidade que, como essas listas a que eu estou fazendo menção em regra são produzidas pelo Ministério da Saúde, órgão da União, também aqui, assim como se dá com relação aos medicamentos sem registro na Anvisa, a União deve constar obrigatoriamente no polo passivo da demanda. Posição por unanimidade reiterada da primeira turma do STF. De outro lado, também no recentíssimo informativo 734 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça reiterou a sua posição no sentido de que uma coisa é uma coisa, outra coisa, como diria o filósofo. O STF disse, naquele primeiro momento, por meio de seu plenário, que para medicamentos sem registro na Anvisa, a União deve constar no polo passivo da demanda. Não com relação a medicamentos com registro na Anvisa, mas não previstos em atos normativos do SUS. Tanto não é necessário a presença da União no polo passivo da demanda que os estados e os municípios também podem ter as suas próprias listas. Pessoal, divergência instaurada entre a primeira turma do STF, informativo 1052, e o STJ, informativo 734. Aguardemos a manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal. E o debate é importantíssimo, porque já mencionei e agora aprofundo. A Defensoria Pública da União não é capilarizada, tampouco a Justiça Federal. Exigir que a União conste no polo passivo da demanda sem previsão constitucional ou legal, nestes casos que são absolutamente recorrentes na prática, implicará numa profunda violação no direito à saúde e, consequentemente, e eventualmente, do direito à vida dos jurisdicionados, mas também um profundo obstáculo ao acesso à justiça. Exigir a presença da União no polo passivo da demanda, atraindo assim a atribuição da DPU, que não está presente na maior parte das comarcas, também implicará no resultado morte de muitas pessoas. O CONDEG, que é o Conselho dos Defensores Públicos Gerais em âmbito nacional, tem uma interessante nota técnica e vem tentando litigar de forma estratégica para levar o tema ao plenário, trazendo assim os ministros da segunda turma, bem como tentando virar votos na primeira. Aguardemos os próximos capítulos. Em prova objetiva, isso não deveria ser cobrado. Em provas discursivas, apresentem a controvérsia. Se a prova de defensoria pública, defendam, claro, a desnecessidade da presença da União no polo passivo da demanda nos casos de medicamentos não previstos em atos normativos do SUS. Bom, avançando. No informativo 1022, o Supremo Tribunal Federal fixou mais uma tese com relação a produtos que não tenham registro na Anvisa, mas que tenham a importação autorizada e regulamentada pela agência reguladora. O caso concreto envolvia um produto à base de canabidiol com uma criança com problemas neurológicos gravíssimos, em que se demonstrava que apenas o canabidiol seria capaz de minimizar o seu sofrimento. Na oportunidade, o STF fixou mais uma tese que vocês têm que decorar, inclusive eu vou ler com vocês, está nos slides que eu mandei no Telegram. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que, requisitos, primeiro requisito, comprovada a incapacidade econômica do paciente. 2. A imprescindibilidade clínica do tratamento. 3. A impossibilidade de substituição por outro similar, constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Bom,
A Anvisa, inclusive, regulamenta a importação de produtos à base de canabidiol na resolução RDC 660, de 30 de março de 2022, muito recente. Apenas leiam essa resolução se o seu examinador atuar no tema. Por exemplo, na Defensoria do Rio, a tradicional examinadora Thaisa Guerreiro certamente domina essa resolução. Quem estuda para a Defensoria do Rio, chegando mais próximo da prova, a leitura pode ser recomendável. Mas e aqui? Eu tenho um medicamento sem registro na Anvisa, mas com importação regulamentada e autorizada. Também aqui os tribunais em geral têm exigido a presença da União no polo passivo da demanda. Pessoal, eu não estou acompanhando os comentários, fica muito pequeno, eu estou com os slides aqui, mas eu estou vendo a Nayara, que foi aluna e hoje é uma grande colega, uma grande defensora pública. Acho que a Nayara ainda está em São João da Barra e certamente atua em casos como este todos os dias. Uma grande colega, foi uma grande aluna e hoje faz a diferença para os beneficiários do serviço aqui no Rio. Suzana, RDC, resolução RDC 660, 660. Suzana, se eu não me engano, também é residente aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para a gente fechar essa live, que eu vou tentar salvar e vou colocar no meu canal no YouTube. Bom, essa aula envolve direito à saúde, claro, com uma pegada de direito constitucional em regra em face da Fazenda Pública. Mas não há como encerrar essa aula live sem falar sobre a recente decisão do STJ, 8 de junho de 2022, envolvendo o rol da ANS, exemplificativo ou taxativo. A ANS, periodicamente, traz uma lista de tratamentos que devem ser obrigatoriamente garantidos pelos planos de saúde. Esse rol é taxativo, ou seja, não se pode exigir nada além destes tratamentos, salvo previsão contratual dos planos de saúde, ou é um rol exemplificativo que traz uma garantia mínima do consumidor, podendo o Poder Judiciário determinar, à luz do caso concreto, outros tantos. O STJ entendeu por uma espécie de taxatividade mitigada. Lembram da taxatividade mitigada do artigo 1015 do CPC, com relação ao agravo de instrumento? É taxativo peronomútil? Mais ou menos assim. Vamos ler a tese fixada pelo STJ, que deve ser lida e relida e memorizada, porque vai despencar em concursos públicos. Tentei ler ou procurar, na verdade, o voto vencedor do ministro Luiz Felipe Salomão, bem como o voto vencido na ministra Nancy Andrighi. Ainda não achei no processo, acho que ainda não foram publicados. Vamos lá. Tese número 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Tese número 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Tese de número 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura do procedimento extra-rol. Bom, o rol é taxativo, mas claro, o contrato pode ampliar esses tratamentos. Tese de número 4, e essa que vai despencar. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que 1. Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec, Natijus e estrangeiros. 4. Seja realizada, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal.
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Então, a ANS não tem que estar no polo passivo da demanda. O processo tramita na Justiça Estadual. Pessoal, com isso, em aproximadamente 45 minutos cronometrado, encerramos esta nossa aula em forma de live sobre direito à saúde, absolutamente atualizada, trazendo aspectos teóricos e práticos sobre efetividade e judicialização do direito à saúde. Vou tentar deixar salva essa live aqui no Instagram. Vou tentar dar uma agitada no meu canal no YouTube. Então, vou tentar salvar esse vídeo e tentar também deixar disponibilizado no YouTube. Os slides estão no meu canal no Telegram. Bom, para a gente fechar, claro, agradecer a audiência, o carinho, o voto de confiança de todos que assistiram ao vivo essa live ou que assistirão no YouTube. E só lembrar que o meu curso de Direito Constitucional no SEI Acadêmico está disponível, um curso absolutamente completo, atualizado e com compromisso de atualização periódica das aulas, boa parte já gravadas. Então eu espero vocês nas próximas lives. Acho que vou fazer uma live sobre CPI, já que muitos votaram também por ela. Espero vocês no curso de Direito Constitucional no SEI Acadêmico e, claro, me coloco absolutamente à disposição para dúvidas. Se eu demorar para responder, é porque eu estou com a Alice, mas, claro, eu sempre respondo os senhores. Pessoal, bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino, mas também bom estudo para quem vai continuar estudando, sem glamourizar, mas eventualmente o sobreesforço é necessário. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.